paz seja convosco, seja bem-vindo no nosso canal. Hoje nós vamos estar na nossa terceira aula sobre escatologia bíblica, onde nós vamos estar aprendendo mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor, como ela foi escrita, como ela foi formada, quem a escreveu, quais são as divisões da Bíblia, é o que nós vamos aprender nesta aula. Meu nome é John Kennedy e você está no canal Conhecedores da Bíblia. Então vamos lá. Sobre esse assunto de escatologia, a respeito da volta de Cristo, dos últimos acontecimentos, só um lugar é que vai nos informar. Na verdade, somente na Bíblia, a palavra do Senhor é onde que vai nos falar a respeito da volta de Jesus Cristo. Então somente na Bíblia é que nós vamos encontrar falando a respeito de escatologia. Então, para nós entendermos esse assunto, nós temos que conhecer então o livro que fala sobre esse assunto. O livro que fala sobre a volta de Jesus. Então nós precisamos conhecer a Bíblia. E o propósito dessa aula hoje é esse: tentar nos fazer entender e compreender melhor a Bíblia. Não de uma maneira assim, de algo difícil ou complexo de se entender. De uma maneira simples, fácil, para a gente poder ler e entender o que a palavra de Deus vem falar com a gente. Então vamos para os conceitos básicos da palavra do Senhor. Como a Bíblia foi formada, como a Bíblia foi escrita, quem a escreveu, quais são as divisões que ela possui. A Bíblia, ela possui 66 livros. A Bíblia possui 66 livros. Destes, 39 no que nós chamamos de Antigo Testamento e 27 no que nós chamamos de Novo Testamento. Por que eu falo o que nós chamamos? Porque nós conhecemos assim. Quando a gente abre a nossa Bíblia, a gente vai ver aí escrito Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu, particularmente, eu acho que esse termo Antigo Testamento e Novo Testamento era para ser revido, porque é uma palavra que distorce um pouco. Se a gente pegar esse termo Antigo Testamento e Novo Testamento, traz um sentimento ruim, parece, porque o que é antigo eu não preciso mais usar. Então, se existe um Antigo Testamento e se tem um Novo Testamento, então eu não preciso mais do Antigo. E é isso que alguns falam para poder tentar tirar o Antigo Testamento, vamos dizer assim, como a gente já tem costume de dizer, tentar abolir o Antigo Testamento, tentar abolir as leis, tentar abolir até os mandamentos de Deus que se encontra nos livros do Antigo Testamento. E, na verdade, o próprio Jesus foi bem claro em dizer que ele não veio para abolir as leis, nem mesmo os profetas. Ele veio para cumprir, para poder cumprir a sua missão aqui na terra e até mesmo cumprir os mandamentos e as leis. Jesus não veio para abolir alguma lei, como alguns, infelizmente, acham que isso aconteceu. Jesus não tirou a autoridade dos 10 mandamentos, Jesus não trocou os 10 mandamentos por 2, ele simplesmente mostrou que se a gente fizesse os 2 mandamentos, logo se cumpriria todos os outros 10. Se a gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, então todos os outros mandamentos serão cumpridos. Porque se nós tratarmos o nosso próximo como a gente quer ser tratado, logo que eu não vou matar, não vou roubar ele, não vou mentir, não vou enganar ele, porque eu não quero que isso aconteça comigo. Então Jesus apenas simplificou para a gente poder entender e compreender melhor qual eram os mandamentos de Deus para a nossa vida. Então não se esqueça disso. Jesus não veio para poder abolir as leis ou até mesmo os profetas. Ele veio para cumprir. Na verdade, o Novo Testamento, ele é o cumprimento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era onde já profetizava sobre a vinda de Jesus, sobre a redenção da igreja, sobre a salvação. Tanto que quando a gente pega o Antigo Testamento, a gente vai perceber que tudo que o Antigo Testamento fala acontece e se cumpre no Novo Testamento. Então, o que a gente deveria usar? Qual é o termo? A gente poderia ter ficado com um termo judaico. Por exemplo, a Bíblia do judeu, o que nós chamamos de Antigo Testamento, eles não aceitam se chamar de Antigo Testamento. Eles chamam de Tanar. E esse Tanar é o mesmo que o nosso Antigo Testamento. E Tanar não é o Antigo Testamento. Tanar é a junção das divisões dos livros do Antigo Testamento.
Então, no meu pensar, poderia ter ficado assim. Era melhor que ter colocado o Antigo Testamento. E o Novo Testamento, os judeus messiânicos também possuem, tanto o Tanar quanto o Novo Testamento. E lá também eles não chamam de Novo Testamento. Lá eles chamam de Brit Hadashah, que quer dizer nova aliança, um novo acordo, um novo pacto. Então, mas se tratando desse novo pacto, não desfazendo das leis. Entenda, quando a Bíblia fala de nova aliança, não é desfazendo das leis, é falando a respeito da salvação. Porque a lei antiga a respeito da salvação era assim: o homem poderia ser salvo, mas ele tinha que andar dentro da lei. Ele não podia sair fora da lei. A lei é quem justificava o homem para ser salvo. Então, na nova aliança, Cristo não aboliu a lei. Cristo não quebrou a lei. Ele deixou a lei, ele continuou com a lei, ele simplesmente fez uma nova aliança, que nós não seríamos mais salvos por causa da lei, mas sim por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua morte na cruz do Calvário. Então esse termo é um termo que a gente bastante usa, mas ao meu pensar teria que ser revisado. Mas ok, então nós temos essas duas divisões da Bíblia. Essas são as duas divisões simples. Nessas divisões a gente contém 39 livros na Antiga Aliança, que é o que chamamos de Antigo Testamento, e temos 27 livros no que nós chamamos de Novo Testamento, na Nova Aliança. Dentre esses 66 livros, nós não sabemos quem foi que escreveu todos os 66, pois nem todos os livros da Bíblia vai nos mostrar quem era o seu autor. Então nós sabemos que a Bíblia teve no mínimo 40 escritores. Esses aí a gente já sabe que teve esses 40 escritores. Então, quando a gente fala sobre números, uma coisa que a gente sempre aprende, principalmente dentro de sala teológica, é que quando você vai falar esses números, nunca fala com precisão, sempre fala cerca de. Por que nós falamos assim? Porque poderia ter somente os 40 escritores, mas possa ser que tenha mais escritores e nós não sabemos, porque tem livros que nós chamamos de anônimos, porque foram escritos, mas nós não sabemos de fato mesmo quem foi que escreveu. Então, a Bíblia teve cerca de 40 escritores. Eu já ouvi muito algumas pessoas dizerem, até mesmo talvez na empolgação ou de uma maneira assim errônea, que a Bíblia tem 40 autores. Entenda, a Bíblia teve 40 escritores. Agora, autor, a Bíblia teve somente um, que foi o próprio Deus. Deus foi o autor da Bíblia Sagrada. Somente Deus foi o autor. Ela teve cerca de 40 escritores, mas ela teve apenas um autor. É por isso que a Bíblia é um livro totalmente diferente de qualquer livro que você encontrar. Tanto que a Bíblia é o livro mais vendido mundialmente. A Bíblia foi o livro que foi tentado tirar da humanidade de uma maneira poderosa. Quando você pega aí a ordem papal, que era para poder tirar a Bíblia, até mesmo houve muita matança, muita morte de quem tinha a Bíblia na mão. Na época, nem todos podiam ter a Bíblia. Quando o Papa ia ler, ele lia de costa, e mesmo assim em latim, para que as outras pessoas dos outros idiomas não viessem entender o que estava sendo falado. Então eles tentaram acabar com a Bíblia de toda quanto é forma, mas eles não conseguiram. Por que não conseguiram? Porque o autor deste livro não foi homem, não foi ser humano, foi o próprio Deus quem foi o autor da Bíblia. Então eles tentaram acabar, não conseguiram e nunca vão conseguir acabar com a Bíblia. Tanto que ela permanece de geração em geração, ela sempre vai permanecer de pé. Tanto que já diz o texto, que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Então, só recapitulando, a Bíblia possui 66 livros, 39 na Antiga Aliança, 27 na Nova Aliança. Ela teve cerca de 40 escritores e ela teve um autor que foi o próprio Deus, o próprio Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra. Ele inspirava os homens para os homens poder estar escrevendo e narrando a sua palavra para que esta viesse chegar até nós nos dias atuais,
para nós entendermos a vontade, o projeto de Deus e o plano do Senhor. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, entenda isso. Ela teve 3 idiomas e ela teve 2 linguagens. Isso é interessante, não é? A Bíblia teve 3 idiomas e ela foi escrita em 2 linguagens. Quais foram os idiomas da Bíblia? O primeiro idioma se chama o hebraico, tanto o hebraico quanto também o aramaico. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, que é a língua dos judeus, o idioma do povo hebreu. E algumas pequenas partes foram escritas em aramaico. Alguns versículos, poucos, mas alguns foram escritos em aramaico. Por que foram escritos em aramaico? Porque os judeus eles têm o idioma hebraico como um idioma santo. Na verdade, o idioma hebraico é um idioma diferenciado, é um idioma poderoso. Já há alguns anos que eu tenho estudado o hebraico e eu vejo como o hebraico é um idioma algo assim poderoso. Até o idioma do povo judeu é voltado para Deus. Por exemplo, se um judeu for falar que ele é um aluno, ele nunca vai falar eu sou um aluno. Isso é idioma hebraico. Ele vai falar ani talmid. Ani talmid, ele está dizendo eu aluno. Ele não fala o verbo ser, pois eu sou um aluno. Ele não vai falar eu sou um aluno. Ele vai falar ani talmid, que é eu aluno. Se ele for falar que é um professor, ele vai falar ani moré, que é eu professor. Ele nunca vai falar eu sou um professor. E se perguntar a um judeu o porquê é que eles não pronunciam a palavra sou, eles vão dizer o seguinte, que a gente pode ter sido, a gente pode um dia até ser, mas o único que pode falar que é o próprio Deus. Então a palavra sou, eles só pronunciam quando eles estão falando alguma palavra vinda do próprio Deus. Eles falam que só o poderoso Deus, o eterno, tem poder para falar essa palavra. Eu sou. Isso é algo assim muito poderoso. Eu acho isso lindo, essa cultura judaica, do idioma judaico, a qual até o idioma deles se reverenciam ao próprio Deus. E o que é que eles faziam? Quando os judeus eles eram levados para o cativeiro, eles então tinham uma técnica que eles faziam de mudar o idioma que eles falavam. Então eles passavam a falar o aramaico, para que o povo ímpio não descobrisse e aprendesse os seus idiomas e pudesse banalizar o seu idioma, ou até mesmo deturpar, colocando outras palavras no idioma deles. Então, como eles tinham aquilo como um idioma sagrado, por exemplo, quando eles foram para a Babilônia, eles não falavam mais o hebraico, eles falavam o aramaico. Por isso que se você pegar no original algumas partes do livro de Daniel, você vai ver escrito em hebraico, mas também alguns versículos em aramaico, porque eles falavam o aramaico para não falar o hebraico na Babilônia. Eles usavam somente em momentos religiosos, durante momento de leitura da Torá, ou até mesmo dos livros que compunham o Antigo Testamento. Então aí vem uma curiosidade. Qual idioma Jesus falou? Jesus não falava o hebraico, não porque ele não sabia, claro que Jesus sabia falar o hebraico, mas na época de Jesus, se você for bom de memória, você vai lembrar que quem estava governando Israel eram os romanos. Então, como eram os romanos que estavam governando Israel, então o povo não falava o hebraico. Então Jesus, na época de Jesus, eles falavam o aramaico. Esse era o idioma que Jesus falava na época que ele esteve na face da terra, fazendo os seus sinais e as suas maravilhas. Então o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, em alguns versículos poucos escrito em aramaico. E o Novo Testamento, por sua vez, ele já foi escrito todo em grego. Então, só para recapitular, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, algumas partes, e o Novo Testamento já foi escrito todo em grego, porque era a linguagem da época. Deus queria que o Evangelho, a nova aliança, fosse propagada a toda a humanidade. O idioma da época era o grego. O grego era como se fosse o inglês de hoje. Todas as nações estudavam o grego.
Então foi um idioma que a Bíblia foi escrita para a palavra de Deus ser propagada de uma maneira mais rápida e mais eficaz diante do povo. Então esses foram os 3 idiomas que a Bíblia foi escrita: hebraico, aramaico e também o grego, que foi escrito no Novo Testamento. Então eu disse que, além dos 3 idiomas, a Bíblia também possui 2 linguagens. Isso aqui é muito interessante para nós podermos entender e compreender mais para frente a respeito das profecias bíblicas. Porque tem muita gente que leva tudo que está na Bíblia ao pé da letra. E se você for pegar tudo na Bíblia ao pé da letra, então vai ter muita dificuldade de se entender. Por exemplo, como que eu vou levar ao pé da letra o texto que diz que se meu olho direito pecar, eu tenho que arrancá-lo e jogar fora? Como é que eu vou levar isso ao pé da letra? É muito complicado. Então a gente tem que procurar entender. E para entender a Bíblia, nós temos que entender os 3 idiomas que ela foi escrita e também as suas 2 linguagens. Quais foram essas 2 linguagens? Primeiro, linguagem literal. O que é literal? É quando é algo falado ou está escrito na Bíblia e aquilo é algo concreto, é algo realmente que aconteceu, é algo literal. E a segunda linguagem se chama alegórica ou figurativa. É quando Jesus fala algo de uma maneira, vamos dizer assim, figurativo. Ele vai dar uma palavra trazendo uma simbologia por trás daquela palavra. Vamos lá para um exemplo para você poder entender. Mateus capítulo 4, versículo de número 1, vai nos dizer assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora preste bem atenção, o texto está dizendo que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então entenda, então a pergunta que eu faço: isso aconteceu ou não aconteceu? Foi somente simbólico? A resposta é clara, isso de fato aconteceu, realmente. Após Jesus ser batizado nas águas por João Batista no Rio Jordão, ele vai ser levado pelo Espírito para o deserto. Lá ele vai ficar cerca de 40 dias jejuando e se consagrando. Então essa palavra ela é literal, é algo que de fato aconteceu. Então essa palavra é uma palavra literal, guarda isso. E o que é figurativo, o que é simbólico? Ainda no livro de Mateus, no Evangelho, segundo escreveu nosso irmão Mateus, capítulo 5, versículo 13, somente a parte A para você entender, que vai dizer assim: vós sois o sal da terra. Somente essa parte. Vós sois o sal da terra. Entenda, esta palavra, ela é literária. A Bíblia diz que você é o sal da terra. Você é algum sal? Você não é um sal. Você é um ser humano. Então essa palavra não é uma palavra literal. Esta palavra é uma palavra simbólica. Ela é uma palavra figurativa. Através desta palavra, desse termo, o sal, então quer dizer que Jesus quer me trazer uma revelação por trás disso aí. É a mesma coisa quando você pega o texto que diz que nós somos a luz para o mundo. Você não é uma lanterna. Você não é uma lâmpada. Você não é um farol de um carro. Você é um ser humano, como eu disse. Então, essa palavra não é literal. Quando a Bíblia diz que eu sou a luz para o mundo, então isso quer dizer que eu sou alguém que tem que ser diferença. Eu tenho que levar a alegria, a felicidade verdadeira para o mundo, através da palavra, através de Jesus Cristo. Então, a gente tem que entender isso aí. A palavra de Deus ela tem textos tanto literários quanto textos figurativos. Se a gente não aprender isso, a gente não vai aprender nunca a traduzir a Bíblia. Porque nós vamos pegar textos literários achando que eram figurativos e vamos pegar textos figurativos achando que é literário. É onde que aconteceu aquela calamidade, aquela tristeza de um pastor que foi lá e pegou um monte de serpente e levou para dentro do templo e chegou lá e disse para os fiéis que eles poderiam pegar, poderiam sim, porque a Bíblia diz que se fosse picado por alguma serpente não teria problema e que se bebesse algo envenenado não teria problema,
pegaram e traduziram a palavra de Deus de maneira literal. E o final aconteceu em mortes nessa igreja, a qual não vamos estar falando nomes, mas até mesmo nem foi aqui no Brasil, foi fora do país. Mas infelizmente é algo que aconteceu de fato, por não saberem interpretar a Bíblia e pegar um texto simbólico e trazer para o literal, trouxe até mesmo esse escândalo para a obra de Deus, fazendo o que não era para ter feito. Então a gente tem que entender, existem textos literais e textos figurativos. Então agora vamos falar a respeito das divisões da Bíblia. Como eu disse, já desde o início, a Bíblia tem claramente duas divisões. A primeira divisão da Bíblia é o que nós chamamos de Antigo Testamento quanto Novo Testamento, ou Antiga Aliança e Nova Aliança. E para os judeus, o Tanar e a Brit Hadashah. Só que não para por aí. A Bíblia não tem somente essas divisões. A Bíblia tem também o que eu chamo de subdivisões, que é a ordem a qual eles montaram os livros da Bíblia. Porque se você for analisar, a Bíblia não está montada numa ordem cronológica. Você quer ver? Deixa eu te perguntar. Você sabe qual foi o primeiro livro escrito da Bíblia? E qual foi o último livro a ser escrito da Bíblia? Se você acredita que é Gênesis, o primeiro livro a ser escrito, e o último livro foi o Apocalipse, eu sinto lhe informar, mas você errou. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito não foi o livro de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito, provavelmente, segundo os grandes estudiosos, foi o livro de Jó, a qual o próprio Moisés foi quem escreveu. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E de quebra, provavelmente, ele escreveu também o livro de Jó, pois ele passou por ali, segundo o que a gente vai analisando as escrituras, olhando aonde Moisés passou, e provavelmente ele escreveu a história de Jó. Ele viu e Deus o inspirou a escrever. E o último livro da Bíblia não é o de Apocalipse, mas é a terceira carta de João, a qual ele vai escrever. Então, vendo isso, a gente vai ver que a Bíblia não está em ordem cronológica. Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito, Marcos não foi o segundo. Então, a Bíblia não está em uma ordem cronológica. Qual é a ordem que a Bíblia está, então? A Bíblia está em ordem temática. Entenda isso, a Bíblia está em ordem temática. E essa ordem temática são divisões, subdivisões da Bíblia. Qual é a primeira divisão ou a primeira ordem temática da Bíblia? Chama-se de Pentateuco. Nós chamamos de Pentateuco. Os judeus ortodoxos vão chamar de Torá, que quer dizer lei. E nós falamos Pentateuco, que quer dizer coleção de 5 livros. Pentateuco quer dizer isso, 5 livros. E esses 5 livros vai de Gênesis a Deuteronômio, a saber, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 livros que fazem a parte da classificação dos Pentateucos ou Torá, da Antiga Aliança. A segunda divisão chama-se de livros históricos. Esses vai pegar desde Josué até o livro de Esther. Se você pegar a sua Bíblia aí e abrir ela no índice da sua Bíblia, você vai pegar que aí já está em ordem certa. Por exemplo, você pegou a parte do Pentateuco, você vai pegar de Gênesis a Deuteronômio. Vai estar tudo em ordem. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Se você pegar os livros históricos, eles vão estar em ordem. Assim que acaba o livro de Deuteronômio, entre os livros históricos. Aí você vai ver lá Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. Essa é a ordem que a Bíblia está. Só que entre os livros históricos, vale lembrar que o livro de Atos dos Apóstolos da Nova Aliança, do Novo Testamento, faz parte dessa classificação de livros históricos. A terceira divisão chama-se de livros poéticos. Os livros poéticos são também 5. Eles pegam desde o livro de Jó e vai até Cantares. E se você pegar aí no índice que estiver acompanhando, você vai ver que vai continuar seguindo a mesma sequência. Acabou então os Pentateuco, entra os históricos.
Acabou os históricos, vai entrar os livros poéticos, a saber, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então aí você tem a terceira classificação ou subdivisão, livros poéticos. Então, recapitulando, primeira divisão, Pentateuco, segunda divisão, históricos, terceira divisão, poéticos. Assim que acabam os poéticos, vamos entrar na quarta divisão, chamada de proféticos. E dentro aí, você for querer aprofundar mais ainda, tem a divisão desses livros proféticos de profetas maiores e profetas menores. Em outra aula, eu explico por que essa subdivisão de profetas menores e maiores. Mas vamos falar somente da classificação de profetas. Então, se você pega em ordem, você vai encontrar aí, assim que acaba a classificação dos livros poéticos, então vai entrar a classificação dos livros proféticos. Esses vai pegar desde Isaías, do profeta messiânico Isaías, até o livro de Malaquias, aonde encerra-se o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. E só para também lembrar vocês que o livro de Apocalipse, que é um livro profético, ele vai também estar dentro dessa classificação. Os únicos dois livros que se encontram de uma maneira assim, não em ordem, é o livro de Atos dos Apóstolos, que ele faz parte dos livros históricos, e o livro de Apocalipse, que é um livro também que faz parte dos livros proféticos. Então, aqui encerrou o Antigo Testamento. Aqui faz o encerramento dele, com essas quatro classificações. Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Então, agora nós vamos para o Novo Testamento, continuando a divisão, o que nós chamamos da quinta subdivisão, que é o que nós chamamos de evangelhos. Esse você conhece muito bem. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os evangelhos da Bíblia Sagrada. Assim que acaba essa ordem, nós vamos ir para a quinta divisão, chamada de cartas, ou que nós podemos chamar também de epístolas, que são as cartas escritas, tanto as gerais quanto as paulinas. Essa divisão pega desde 1 Coríntios até o livro de Judas. É onde que vai encerrar toda a temática, toda a subdivisão da palavra de Deus. Então a Bíblia, os 66 livros, eles foram divididos nessas 5 classificações: Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, evangelhos e cartas. Essas são as divisões da Bíblia. Então agora entenda bem isso aqui. Isso aqui vai ser muito importante para nós entendermos sobre a volta de Cristo, os livros proféticos. Entenda isso. Se você pegar essa ordem temática, você vai então conseguir entender, compreender agora o que possa ser literal e o que possa ser simbólico. Na verdade, qual é a porcentagem de eu estar lendo um livro simbólico ou literal? Entenda. Se você pegar o Pentateuco, 90% dos livros que compõem o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, se entende como se lê. Preste bem atenção nisso. 90% dos livros que compõem o Pentateuco se entende como se lê. Traduzindo, se eu ler, por exemplo, em um dos livros que compõem o Pentateuco, se eu ler um texto que fala sobre casa, é casa mesmo, literal. Então, se eu ler, fala, por exemplo, sobre uma mulher, nenhum desses 5 livros do Pentateuco é mulher mesmo. Por quê? Porque 90% desses livros se entende como se lê, eles são literais. Então vamos para os livros históricos. Os livros históricos também, 95% deles, 95% dos livros históricos também se entende como se lê.
eles também têm uma forma literal, foram fatos que aconteceram de verdade. Quando fala, por exemplo, no livro de Josué que Deus parou o sol e a lua, aquilo é literal, aconteceu, não é simbólico. Então, tanto os livros que compõem o Pentateuco, tanto os livros que compõem os históricos, são de maneira literais. 95% deles se entende como se lê. Então, os livros poéticos, 85% deles são literais, se entende como se lê. Isso quer dizer que 15% deles são alegóricos ou figurativos. Então, quando a gente lê os livros poéticos, aqui a gente tem que prestar bem atenção, porque eu posso estar lendo algo totalmente literal, que aconteceu, como também eu posso estar lendo algo simbólico, algo figurativo, para me trazer à memória algo mais profundo, vamos dizer assim. Então, dos livros poéticos, 85% se lê como está escrito, porém 15% é simbólico ou figurativo. Vamos dar um salto agora, deixar os livros proféticos para falar no final, mas vamos falar sobre o Evangelho. Os Evangelhos, 85% se lê de uma maneira literal, se entende como se lê, mas 15% também deles são figurativos. E eu até peguei aí 2 textos que mostram isso. Um texto falando de algo literal e um texto falando de algo simbólico. Até mesmo que nós chamamos de parábolas. Quando Jesus fala em parábolas, são palavras simbólicas, alegóricas, figurativas. As cartas, 90% do que está escrito na classificação das cartas, que pega desde 1 Coríntios, as cartas de Judas, ela vai ser 90% literal. 90% se entende como se lê. Somente por 10% desses textos que estão nessas cartas que é figurativo ou simbólico. O resto tudo é literal. Agora, por que eu deixei os livros proféticos por último? Porque presta bem atenção nisso aqui. Os livros históricos, 95% se entende como se lê. É literal. Agora, qual que é a complicação de ler os livros proféticos? Se você é estudioso da Bíblia, ou você que está nos assistindo agora, você vai ver que há uma certa dificuldade para as pessoas estudar os livros proféticos. Alguns vão dizer que não conseguem entender. Por que não? Porque enquanto os livros históricos, 95% se entende como se lê, os livros proféticos, 95% não se entende como se lê. Isso quer dizer que é apenas 15% que é literal. 95% do que está escrito nos livros proféticos são figurativos, são coisas simbólicas. Por exemplo, quando João fala e vi uma mulher, não é uma mulher de verdade. Você lembra que eu falei que se você lê nos livros históricos, mulher é mulher de verdade? Agora, no livro do Apocalipse, quando fala mulher, e vai falar sobre 2 mulheres, não é mulher de verdade. Aquilo é profecia. E profecia precisa de interpretar para entender. Então, essa aula de hoje, eu só fiz para você entender isso. Qual é as divisões da Bíblia. E para você entender que os livros proféticos não se entende como se lê. Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aí teu comentário, se você gostou, se você está com alguma dúvida, que a gente vai estar tentando responder para poder clarear a sua mente, para entender a palavra. E não deixe de ativar o sininho, porque na próxima semana eu vou estar postando a aula onde nós vamos aprender a interpretar todas as profecias. Nós vamos ter aqui o que eu chamo de tabelinha profética, onde a gente vai entender pela própria Bíblia o que significa as palavras que mais são usadas dentro da Bíblia. Por exemplo, quando João falou que via uma mulher, que mulher é essa? O que quer dizer mulher em profecia? O que quer dizer estrela em profecia? É o que nós vamos aprender na próxima aula. Então não se esqueça dessas divisões, anote no caderno,
pega um caderno, anote elas, para que você venha continuar acompanhando o raciocínio, para a gente entender mais a respeito dos livros proféticos. E em breve nós já vamos estar entrando dentro do livro do Apocalipse, para entender as profecias do livro de Apocalipse. Mas antes disso, é necessário a gente entender, primeiro, conhecer o básico da palavra. Porque não adianta eu querer conhecer o profundo se eu não conheço o raso. Se você entrar no rio já pelo meio, você vai afundar. Antes de você começar a nadar, aprender a nadar e ir para o meio do rio, a gente fica onde que a gente fala que dá pé, que é um lugar mais raso, mais tranquilo, e é ali que a gente aprende a começar a nadar para poder ir para o fundo. Então é isso que nós vamos fazer. Nós estamos aqui apenas aprendendo a nadar, aprendendo a bater os braços, e daqui a pouquinho nós vamos mergulhar na palavra de Deus, nessa com riqueza que é a palavra de Deus. E que Deus possa te abençoar, abrindo o teu entendimento, e que a cada dia você venha entender mais a palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.